Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast To Compliance, o podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da nossa OAB de Santa Catarina. Primeiramente, eu quero agradecer o apoio institucional da OAB, o apoio institucional da CAASC, que com esses apoios foi possível estarmos aqui comentando, compartilhando conhecimento sobre temas tão importantes da comissão. E o tema escolhido para hoje foi sobre os impactos da NR01, saúde mental e os riscos psicossociais, com os programas do compliance trabalhista. Tem uma convidada muito especial, que também é membro da Comissão de Conformidade e Compliance da nossa OAB, a professora, advogada, uma grande amiga, uma parceira, escritora, uma mulher formidável, eu diria uma mulher extraordinária, que com certeza vai compartilhar dentro do seu universo muitas e muitas dicas preventivas sobre esse tema que estamos agora nos debruçando, ano de 2025, ano em que a portaria ministerial trouxe essa responsabilidade para que as empresas mapeiem os riscos psicossociais. E é por isso que a gente precisa entender o que é a NR01, quais foram as mudanças que aconteceram com a NR01, quando realmente ela vai entrar em vigência, porque tem todas essas discussões, como que o programa do compliance trabalhista pode proporcionar, através de métodos corretivos, também métodos preventivos, para que esses ambientes de trabalho sejam mais prósperos, para que a felicidade no trabalho seja também um elemento de prosperidade dentro das empresas. E com isso, então, eu vou agora apresentar minha convidada, a professora Regina Rufino. Já te elogiei muito aqui, estou muito feliz que você deu seu sim. Queria te dizer que é o nosso primeiro podcast. Pois é. Né? Estamos aqui agora com um tema, e aí eu gostaria muito, Regina, que tu falasse um pouquinho assim de você, claro, e naturalmente já adentrarmos no tema, né, da NR01, porque é um tema que toda a comunidade jurídica hoje, principalmente quem está na área trabalhista e de compliance, deve ter muitas dúvidas, muitas vezes vai aprender conosco, com as nossas experiências, apesar que é uma norma que ainda está para ser cobrada sua vigência ano que vem, mas vamos colaborar aqui com o nosso público. Regina, fale um pouco de você e depois da NR01. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da professora Alexandra e agradecer por tantos adjetivos, né, que nem sei se estou à altura de todos eles, mas a nossa amizade já é de longa data e eu acredito também que isso acaba influenciando nesse teu apreço, nesse teu carinho, sempre tão bem-vindo. Eu sou professora e advogada aqui em Santa Catarina, como também em São Paulo, né? Então eu transito pelos dois estados, também Paraná um pouquinho, e na área trabalhista, e também estou migrando um pouco para a área do compliance, porque após décadas de profissão, a gente verifica que a prevenção é o melhor negócio, tanto para os clientes, né, como para toda a sociedade. Só que aqui o compliance nós vamos ver que não é só prevenção, a prevenção é um ajuste de condutas para que todas as normas, todos os princípios estejam de acordo com aquilo que o legislador busca na hora de regrar os comportamentos humanos, porque o que está em pauta aqui é o capital humano. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostei muito até do teu início, porque muitas vezes a gente tem até uma obrigação, nós que somos advogadas, militantes e estamos na área de compliance, também deixar bem claro para o público aqui, principalmente o público jurídico, que o compliance, e também concordo contigo, ele é mais do que um método preventivo também. Exato. Ele é uma forma técnica, inclusive, de nós utilizarmos muitas ferramentas do direito trabalhista, da advocacia, até contenciosa, né, que nós temos às vezes muitos precedentes normativos, nós temos a jurisprudência que ela é rica de detalhes, para que a gente possa construir no ambiente das empresas, né, local esse que vão se encontrar os trabalhadores, que é o grande tema de hoje, sobre a saúde mental e os impactos da NR01 nas empresas, o que nós podemos ajudar, mas eu gostei desse teu início, porque realmente, quando a gente fala em compliance,
é mais do que o preventivo. Nós aplicamos técnicas corretivas, nós temos, assim, ferramentas do próprio compliance que estão um pouco além de uma mera consultoria preventiva de Sem solucionar questões pontuais. E aí chega a NR01, que nos coloca, e nós temos muita experiência nisso, e você também recentemente, quero deixar aqui bem registrado, que nos ciclos de estudos que estamos promovendo na Comissão de Conformidade e Compliance, a professora Regina, praticamente essa semana, ela nos brindou com uma aula formidável sobre a NR01, e aí vinha a minha primeira pergunta. Na tua visão, a NR01, ela trouxe quais impactos para as empresas? Bom, a NR01 ela trouxe diversos impactos para as empresas, porque nós sabemos que culturalmente o Brasil é um país em que as empresas elas atuam somente sob pressão. Ou seja, a maioria dos empresários, eles aguardam ter uma norma que vai prever uma sanção e com receio dessa sanção é que eles acabam mudando as suas políticas, as suas práticas. Então, enquanto antes, muito do que nós vamos falar aqui já existia essa orientação, tá aí a diferença entre o preventivo e o compliance, como tu mesmo colocou, né, essa diferença, inclusive do preventivo, quem faz a consultoria preventiva é o pessoal da área jurídica. O compliance é importante observar que não necessariamente tem que ser da área jurídica, porque ele vai muito além. Muito embora eu particularmente, lógico, vou puxar a sardinha aqui pra gente, eu entendo que para falar de normas, de regras, especialmente aqui na área trabalhista, ninguém melhor do que um advogado que conhece com afinco os princípios trabalhistas, as normas internacionais, as normas da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da CLT. Então, sem dúvida, se já é alguém na área jurídica e também comungando com compliance, eu acredito que vai ser mais efetiva essa orientação. No entanto, a NR1, ela trouxe a inclusão da importância do meio ambiente de trabalho equilibrado no sentido mental dos trabalhadores. Porque muito se fala de acidentes ocupacionais, de equilíbrio de ambiente de trabalho, verificar se tem agentes insalubres, se o ambiente é perigoso, sempre se falou nisso, né? Inclusive com a criação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e sempre se focou a questão física, e nós às vezes desprezávamos a questão mental. No entanto, nós já tínhamos e temos até hoje legislação até lá, desde a Constituição. Se formos no artigo 196 da Constituição, que prevê saúde, lembrando que saúde é um direito humano fundamental, que está no artigo 6º. E aí, pela primeira vez, a Constituição de 88, ela abriu o capítulo da ordem social, porque foi a primeira Constituição brasileira, aqui um parêntese, né, que todas as Constituições tinham os capítulos da ordem econômica e social, sempre primando o econômico e deixando o social um pouco para trás. E a Constituição de 88, essa grande Constituição democrática, ela foi a primeira a separar esses capítulos. Então, da ordem econômica no 170 e seguintes, da ordem social 193 e seguintes. Por quê? Para poder regulamentar os direitos fundamentais que estavam lá no artigo 6º. Saúde, previdência, assistência. Então, para dar um enfoque nisso. E a saúde, por sua vez, prevista no artigo 196, foi regulamentada pela Lei 8.080, que prevê em seu artigo 3º que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, lá já no início da década de 90, nós já tínhamos essa previsão que saúde não é apenas a questão física, a questão mental é importante, a questão social é importante, e hoje nós estamos vendo as consequências disso, que vamos tratar de depressão, afastamento, ansiedade, que está tudo ligado a isso. Só que não dávamos, por uma questão cultural, né, não dávamos tanta importância. E agora a NR1, ela veio trazer especificamente que a saúde mental do trabalhador, ela é importante e ela precisa ser protegida pelo empregador, porque o contrato de trabalho tem uma função social. Então, quando se fala em NR, são as normas regulamentares, regulamentadoras. A NR1 é a base de todas as normas.
E ela veio inserir, então, para esse enfoque da questão mental, da saúde mental do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, de uma forma bem sintetizada, seria isso, né? O grande avanço da ANR. Com isso, todas as demais regras, inclusive na CIPA, como eu já mencionei, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, precisa se identificar se há riscos, não apenas riscos físicos, riscos biológicos de doenças ocupacionais, mas também se há riscos de futuros afastamentos do trabalhador por conta de um assédio moral, sexual, burnout, que está muito em alta, discriminação, depressão, ansiedade, oriunda do trabalho, já que a maioria passa a maior parte do dia dentro do ambiente de trabalho. Então, já que a nossa cultura ainda é o cumprimento da legislação, por sermos um país legalista, positivista, né? Muitos agem só mediante uma obrigação legal. Então, apesar de já haver todos esses princípios, essas outras regras, eu acredito que a NR1 ela vai forçar um pouco o empresário a olhar, né, com mais carinho, mais atenção aí para as questões mentais dos seus trabalhadores. E eu achei muito interessante nessa tua fala, e fazendo um breve resumo sobre um olhar um pouco mais atencioso meu, inclusive, já que eu executo nas empresas os programas de compliance, que a NR01, ela é um convite até para a gente quebrar aquele mito, que é a grande diferença de uma consultoria trabalhista para os programas de compliance, porque a NR01, ela traz uma obrigação do compliance officer, ou praticamente dos programas de compliance, de ser um método ativo dentro das empresas, né? Ou seja, quando surge uma lei, que é esse caso, é uma portaria, mas dentro do ordenamento jurídico trabalhista, como você mesmo falou, no aspecto social e legalista, a portaria, ela tem status, sim, por um comando até normativo dentro da CLT, ela tem status de lei. Então, a NR01, ela é considerada uma lei, ela abrange um item, como você muito bem falou, saúde, e a saúde está no artigo 6º da Constituição Federal como direito fundamental também dos trabalhadores, assim como a vida, como o trabalho. E a NR01, ela trouxe um método ativo. O que é um método ativo? Ela não trouxe apenas e tão somente a preocupação de mapear os riscos psicossociais. Então, ou seja, se eu falar, a grande mudança da NR01 foi trazer de uma forma explícita aos nossos olhos, independente de já ser uma preocupação em nível internacional, se a gente pensar em algumas ISOs, como a 26.000 dos programas de compliance, ou se a gente for para a norma SA 8.000 também da BNT, ou se formos também trabalhar com a Convenção 190 da OIT, a questão da saúde do ser humano, até as questões de práticas discriminatórias ou contra o assédio, isso são temas que nós já debatimos há muito tempo, né, Regina? E você, inclusive, é autora de uma obra sobre o tema de assédio moral. Mas onde eu estou querendo chegar com isso, sobre quando eu quero incluir essa temática da NR01 com o programa de compliance? É que agora é um convite mesmo para comprovar que nós, da área do compliance, nós temos que atuar. E a norma, ela não pede só para mapear, que é um método de eu catalogar e investigar. Ela pede que a gente tenha o que nós chamamos na área do compliance, o ciclo PDCA, que também é uma ISO de qualidade total, que muitas empresas utilizam, que não é só mapear, é corrigir e é ter métodos preventivos. Então, quando você fala e faz esse grande resumo, né, das normas, da grande importância da NR01 e principalmente nas questões dos riscos psicossociais, é justamente porque a saúde mental, de uma forma agora explícita, se transformou numa obrigação. Mas aí eu até ia te perguntar, mas, por exemplo, quando o Ministério do Trabalho ele elencou os riscos, porque agora está todo mundo se debatendo, como é que eu vou mapear dentro da empresa? Mas é impressionante, né, Regina? Não sei se tu concordas, dentre tantos assuntos de fatos geradores de riscos psicossociais, nós temos, foram listados inclusive no guia do Ministério do Trabalho, juntamente com a NR01. Assédio moral, te pergunto, é assunto novo? De jeito nenhum. Assédio sexual? Muito menos. Excesso de trabalho? Ambiente hostil? O burnout, que é uma expressão que talvez seja nova, porque nós sempre pegamos emprestados. Até, né, aproveita e fala um pouquinho do burnout, que é importante. Das expressões americanas, mas não significa que ele seja novo. Assim como o assédio moral, tu mencionou do meu livro, o meu livro, inclusive, eu lancei
Na OAB de Santa Catarina, foi o lançamento dele foi finalzinho de junho, há exatos 20 anos. Então, ele foi objeto da minha dissertação de mestrado e, na época, se formos perceber, já existia, porque ele está ligado à violência psicológica e violência existiu desde sempre. O que acontece é que, a princípio, precisa primeiro se conscientizar para depois verificar as consequências jurídicas e no Brasil, né, nós somos assim, a hora que as consequências jurídicas começam a pesar no bolso é que aí eles vão tentar uma solução. Como tu mesmo falou, a NR1 ela foi importante porque não basta apenas na empresa, dentro da empresa, os líderes, ela envolve na realidade no programa de compliance todo stakeholder, ou seja, todos envolvidos, fornecedores, empregados, os líderes, os gestores, eles precisam identificar aquele problema de saúde mental como um problema ocupacional, o que antes não era muito visto, né? Falava, a pessoa tem depressão, a pessoa tem o burnout. O que seria o burnout? O excesso de trabalho. E na época até que eu estava escrevendo o livro, os grandes exemplos de jurisprudência que tínhamos eram ligadas ao excesso de trabalho, às jornadas exaustivas e a maioria ligadas a bancos. Né? Então, jornadas, quando eu falo exaustivas, não é que não se pode ter hora extra, mas jornadas de 16, às vezes 18 horas. E isso leva a pessoa a uma estafa, a uma exaustão que vai influenciar toda a sua vida social, familiar e, lógico, dentro do trabalho, porque empregado feliz é empregado produtivo. Concordo, gostei dessa frase. Não é? Eu falo para os meus clientes, gente, empregado feliz é empregado produtivo. Então, quanto mais investirem no bem-estar do empregado, quanto mais investirem na felicidade, mas como que eu vou investir na felicidade? De várias formas, com os intervalos necessários, com os engajamentos, buscando estimular interações, porque quanto mais as pessoas se conhecem, se engajam, elas vão se interar, mais estimuladas para aquele trabalho elas vão estar. Então isso, o empresário também acaba tendo benefício financeiro, que muitas vezes é o foco dele. Ele acha que ele vai gastar se ele tiver que aplicar uma política de compliance, se ele precisar verificar uma fiscalização, mas não. NR1, juntamente com compliance, o que precisa verificar? Primeiro, identificar o problema. Então, será que essa empresa está tendo muitas queixas, muitas reclamações? Porque às vezes não chega no judiciário, né? Começa lá dentro da empresa, estar atento. De excesso de trabalho, de tratamentos discriminatórios, às vezes até agressivos, violentos. Então, tem que estar atento a isso. Então, identifica o problema. Depois, tenta mapear onde está ocorrendo. É só um setor? São todos os setores? Será que é apenas uma pessoa que está provocando isso? Ou é todo o formato? Porque, às vezes, é o formato produtivo da empresa que leva a essa violência, digamos assim. E buscar soluções. Por isso que vai além do preventivo, né? Como que eu posso mitigar esse problema, diminuir, reduzir ou até erradicar esse problema dentro da minha empresa? Quais são os planos, né? Quais são as ações? Precisa ser proativo e tudo precisa estar muito claro, muito transparente, especial, muito objetivo. O papel de cada empregado tem que ser objetivo, os limites para saber aonde terminam as minhas atribuições, aonde começa do outro. Porque, por vezes, veja que interessante, desvios de funções, acúmulo de funções é que acaba levando o burnout. Enquanto tem uns empregados que se acomodam, outros acabam assumindo e isso leva à exaustão, sem dúvida. Então, identificar, né, quem que está fazendo, quem não está, porque o empresário ele vai perder com isso. Se gerar essa violência, esse problema de saúde mental do trabalhador, vai gerar afastamentos. Ele vai perder o empregado que está afastado pelo INSS, vai gerar demissões, muitas vezes até voluntárias do próprio trabalhador. Se ele for um talento, ele não vai querer ficar naquela empresa desperdiçando o talento dele. Muito bem falado isso, sobre os talentos. Né? Ele acaba perdendo empregados altamente qualificados e aí para ele contratar outros empregados, ele precisa às vezes dar treinamentos específicos, dependendo da função, e com isso é perda de dinheiro, é perda de tempo. Esse novo empregado vai demorar um pouco para se engajar, enfim, perdem todos, né? O empregado porque pode até vir a se afastar pelo INSS.
a empresa, com esse absenteísmo, essa alta rotatividade, acaba perdendo. E também tem a sua imagem, porque as empresas, a questão ética, todas elas estão muito preocupadas, e com razão, porque isso é dinheiro, né? A imagem que elas têm no mercado. Então, eu acho que a NR1, trazendo esses parâmetros, nós que somos do compliance, temos até uma fundamentação mais concreta, dizendo, mas está previsto aqui. Porque às vezes o empresário, né, fala, mas onde está previsto? Por que eu sou obrigada a fazer isso? Então eu falo, né, o que não vai por amor vai pela dor. Se não vai pela questão preventiva, cumprir a função social do contrato, então que vá pelas regras, porque vão ter sanções, né? E te ouvindo, e até eu gostaria até de colocar aqui no nosso podcast, por que NR01 junto com compliance? E eu vou aproveitar todo esse conteúdo maravilhoso que você está nos brindando aqui, com essa tua experiência, que justamente um compliance officer, ou advogado ou advogada que ela realmente já está nessa seara de executar programas de compliance, todas as ferramentas de compliance, tais como Código de Ética e Cultura, Código de Ética e Conduta ou Código de Ética Disciplinar, auditoria trabalhista para verificação in loco se a empresa está cumprindo os atos legais ou as exigências legais. As questões fáticas do dia a dia, comparar esses documentos com a realidade dos empregados, realmente espelham a realidade. Se nós formos ver e unir com a NR01, praticamente elas estão super unidas, o compliance com a NR01, justamente porque todos os 11, e é só uma lista exemplificativa, dos 11 fatos geradores dos riscos psicossociais, aqui fica só um lembrete para você advogado, para você advogada que queira até ter um estudo mais detalhado sobre a visão do Ministério do Trabalho. Sim, tem um guia, o guia do Ministério do Trabalho sobre a NR01, ele é um guia muito importante porque ele complementa sobre o olhar do Ministério do Trabalho, que vem a ser o órgão que vai fiscalizar e autuar as empresas. Se nós pegarmos os 11 riscos, praticamente é um projeto de compliance trabalhista, porque para nós advogados atuarmos numa empresa, sem citar a NR01, a gente sempre vai fazer a conformidade legal, nós vamos investigar se os fatos do dia a dia, com organograma, como você mesmo falou, cargos, funções, quando a gente faz aquela análise da jornada de trabalho, porque sempre tivemos aquela visão para que as empresas tomem cuidado, que estar em desconformidade prejudica também a imagem dela com os empregados, prejudica a imagem dela com os clientes e com a sociedade no geral, e gera um ambiente hostil. Então, quando eu vejo, assim, os 11 riscos colocados, já me veio aquele mapeamento que a gente já faz. Então, nós, da área trabalhista, nós sempre fomos praticamente todos, sem exceção, quem faz o preventivo sabe disso, a gente sempre vai cuidar da conformidade legal, é o básico. Agora, a NR01, e aí eu quero te ouvir sobre qual o documento formal disso, ela exige sim, claro, os recursos humanos, o jurídico, o olhar da empresa, aí existem várias técnicas, mas essas técnicas todas, Regina, em qual documento tem que constar? Na realidade, deixa eu só fazer um adendo. Claro. Eu achei interessante tu falar desses riscos da NR01, porque eles estão em total consonância com os objetivos lá da Agenda da ONU 2030, que tem a ver com compliance, que foi ligado ao compliance, né? Esses objetivos feitos lá em 2015, entre eles que fala da questão de erradicar a discriminação, aí tem os 17 princípios específicos da área trabalhista, né? Não só no tocante à discriminação, da saúde mental, da igualdade, que aí entra a questão do mulheres, né? Para empregar mais mulheres. Então, tudo isso está em consonância porque essas normas existem, mas às vezes as pessoas, elas estão tão acostumadas a achar que tudo está previsto só na CLT, que acabam esquecendo as normas internacionais, os princípios ou as próprias NRs, né? Então, esses processos, e aí no caso da NR1, ter todos os formulários, todos os documentos, e isso vai muito ao encontro que ou o DP ou o RH que vai estar fazendo, eles têm que estar dialogando, inclusive se tiver o SST, que é ligado à segurança e saúde do trabalho, porque
se a gente fala de um problema que pode trazer um afastamento do trabalhador, então este problema precisa ser primeiramente identificado. E se não for identificado e não for tratado para erradicar, isso daí não vai influenciar só nas consequências que eu comentei de rotatividade e tudo mais. Nós temos que lembrar que as empresas, elas são classificadas, né, de acordo com o grau de risco. Então, o grau de risco não é mais somente aquele da questão se eu tenho uma metalúrgica, uma siderúrgica, que o risco é maior de acidente do trabalho. E considerando que no Brasil nós temos aí mais de 80% das empresas são prestadoras de serviços, pode acontecer dessa empresa prestadora de serviços estar em um grau de risco alto por conta do não tratamento do desprezo da saúde mental de seus trabalhadores, porque agora é uma doença ocupacional. Então, todos esses formulários que são feitos, inclusive o formulário do Emprega Mais Mulher, tudo, eles são detalhes importantes que a documentação tem que demonstrar e ser transparente. O que está acontecendo naquela empresa? Porque se não for transparente, a hora que aparecer uma fiscalização, eles vão ser autuados. E mais do que isso, né, Regina? Tem que ser fidedigno com a realidade. Exato. Então, quando a gente fala mapear riscos, e a NR01 deixa bem claro que a participação dos trabalhadores, ela está ali prevista. Ou seja, como que eu vou mapear? É só sobre o olhar de quem está olhando uma pessoa só? Pode ser um RH ou a direção de uma empresa? Nós temos a CIPA, né? A CIPA é paritária, ela tem representante dos trabalhadores e tem representante do empregador. Então, são os dois olhares, né, que precisam estar em consonância. Para isso, existem os canais de denúncia. Caso não resolva, lembrando que essas denúncias têm que ser anônimas, mas elas têm que ser efetivas. Que o que se percebe é que às vezes eles instalam os canais de denúncias, mas os processos não dão continuidade. Então, ou seja, falta um método corretivo, falta uma investigação realmente do que aconteceu. Não adianta ter denúncia se não vai diligenciar, verificar o que aconteceu, se não vai punir que às vezes quem está recebendo essas denúncias, é amigo, é conhecido do possível infrator, digamos assim, o agressor. Inclusive, tem doutrinadores que alegam que seria interessante essas denúncias serem feitas de forma terceirizada, para não ter nenhum elo dentro da empresa, porque é normal, né, as pessoas passam mais tempo dentro da empresa, acabam fazendo amizades, coleguismo, e às vezes, nossa, meu colega, estou aqui no canal de denúncia, né, todo mundo está falando dele, mas eu não quero prejudicá-lo. Nós somos seres humanos, somos seres subjetivos, por mais que tenha que ter uma objetividade. Então, talvez ter algo terceirizado, ou ser feita por terceiros, tire essa carga de quem não consegue deixar um pouco a subjetividade de lado, né? Concordo. E vê se você compartilha do mesmo entendimento que o meu, né? Por isso que a gente está aqui num debate, podcast, a gente está compartilhando conhecimento. Lembrando mais uma vez que o podcast Compliance, ele é da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB. Quero aqui aproveitar aqui no nosso quase chegando ao fim, quero convidar você, advogado e advogada, para participar da comissão. Eu, Alexandra Candemil, como presidente da comissão, estou aqui já em público fazendo um convite especial. Participe das nossas sessões, dos nossos ciclos de estudos. Aqui o podcast está apenas exemplificando com uma dose assim de muita vontade nossa, né, Regina? Mostrar tudo que está acontecendo lá. A Regina praticamente é a nossa coordenadora do subcomitê de compliance trabalhista e temos assim muito ainda para avançar. Nós estamos praticamente no 3º mês da nossa comissão. Então aqui eu só fiz uma interrupção para realmente você, advogado e advogada, participe, esteja conosco. E aproveitando, Regina, no que você falou, eu queria saber a tua opinião. Eu Alexandra, tá? Eu, Alexandra Candemil, para mim, o canal de denúncias, ele é uma ferramenta essencial do programa de compliance, tanto é que nenhuma empresa pode se dizer que está em compliance sem ter métodos preventivos, corretivos e detectivos. E um dos exemplos é o canal de denúncias. E eu sempre entendi, aí eu quero te ouvir sobre isso, porque é algo que gera insegurança para os clientes. Eu quero saber o que tu acha agora como advogado. Eu sempre entendi que o canal de denúncias, ele é muito importante, porque quando tu conheces o que acontece na tua própria empresa, é muito melhor tu saber o que está acontecendo e não medir os esforços para erradicar aquele conflito, porque sim, em nível de compliance,
você pode sim erradicar, minimizar um conflito. Você pode mediar. A partir do momento que tu identifica um risco, a partir do momento que daquele risco materializado você acolhe o empregado que sofreu qualquer tipo de risco psicossocial, vamos supor. Importantíssimo acolhimento. E você também dá o caráter também, do outro lado, de afastamento do agressor. Então, assim, para mim, a empresa, o canal de denúncias, para mim, mas eu quero te ouvir, ela tem que aproveitar o canal de denúncias que, uma vez bem utilizado, com as regras que você falou, do anonimato, é muito melhor ela já conhecer o problema que acontece aos olhos dela do que ficar sabendo através de uma ação trabalhista, em que ela nem teve a oportunidade, muitas vezes, de corrigir. Então, na tua visão, tu concorda com isso? Ou tens uma visão diferente sobre o canal de denúncias? Não, é importantíssima a sua colocação, porque eu lembrei até de um detalhe. Eu acho o canal de denúncias essencial. Os treinamentos, né, dos líderes, dos gestores, para que eles consigam identificar onde pode haver um problema, às vezes pontual, da questão de um assédio moral, de uma discriminação, ou até a gente está falando no sentido mental, por causa da NR1, mas lembrando que quando trata-se do compliance, são todas as regras, né, inclusive as previstas na CLT, questão de jornada, todos os direitos trabalhistas têm que estar sendo cumpridos adequadamente. Mas voltando ao teu questionamento, eu achei importante porque na questão mental da saúde do trabalhador, até pouco tempo atrás, a maioria dos julgados, quando lidava com dano moral, que aí o empregado vai pedir indenização por dano moral na justiça, eles discutiam a culpa do empregador. Culpa é subjetivo. Aí tinha aqueles critérios, culpa leve, culpa grave, etc. Com a NR1, como ela já prevê que precisa ter esses métodos, né, esse mapeamento, então vamos identificar, vamos cuidar, vamos erradicar, então tem que dar treinamento, tem que ter canais de denúncia, acredito que não vai se falar mais em culpa. Agora, a responsabilidade do empregador, o que muitos têm defendido, ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. Então, ele não vai poder chegar na justiça, como tu mencionou, e falar, eu não sabia que estava acontecendo isso na minha empresa, porque existe uma norma que prevê parâmetros para atuação do compliance da NR1. Então, ele tem que cumprir essas normas. Olha, eu dei o treinamento, eu coloquei pessoas para identificar o canal de denúncias, fizemos o processinho interno para verificar, aplicamos essas sanções, estamos tentando verificar quais os empregados que estão alinhados à cultura da empresa, porque isso é muito importante, a questão dos valores e da cultura da empresa. Antes de eu chegar lá nas normas, por isso que eu falo da importância do RH, que via de regra é ele que tem o primeiro contato, né, a imagem, a vitrine da empresa, para ele identificar ou ela identificar aquele candidato que vai ao encontro com os valores da empresa, com a cultura da empresa, que ele verifica que não, esse realmente ele está em sinergia com todo aglomerado aí corporativo, que nem sempre, né, as pessoas são diferentes, acontece. Então, às vezes, contrata uma pessoa que não está alinhada e ela acaba se destacando de forma negativa. Então, todos esses são pontos que eu acho que são importantes e relevantes, né, na hora da empresa e para não ter a escusa depois do empregador, considerando aqui o sócio, chefe falando, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. E quantas vezes, né, pelo menos na minha experiência como advogada militante na área trabalhista, em audiências, não é incomum acontecer de muitas vezes numa instrução processual, o próprio preposto que representa a empresa ou até o diretor de uma empresa falar assim, eu não sabia que tinha acontecido isso na minha empresa. Então, assim, uma das ferramentas preventivas, eu quero agora aproveitar e elencar algumas, e eu quero que você complemente para ajudar aqui o nosso público, que com certeza temos advogados e advogadas também com essa dúvida, porque são dúvidas que eu recebo, que é com qual o objetivo, né? Qual é a dúvida principal? Como mapear? Quais são as pessoas dentro de uma empresa que devem se envolver com isso, né? Então, eu sempre digo que o mapeamento, ele primeiro, para ele acontecer, é dentro de uma conformidade legal. Então, assim, o programa do compliance trabalhista, ele já é por si só uma ferramenta preventiva dentro do universo da NR01. Então, tudo que tem sobre compliance trabalhista, seja o pilar preventivo, corretivo e o canal de denúncias, que a gente tem um hall de mais de 10 ferramentas, essas ferramentas, elas já fazem parte, no meu entendimento, da NR01. Como
uma ferramenta, uma das, né? O programa, dentro dela, um guarda-chuva de métodos. Agora, você citou, e eu queria te ouvir um pouco mais, aí temos o canal de denúncias, ok? Foi um assunto que a gente tratou um minuto atrás, mas tem os treinamentos, né, Regina? Qual é o teu olhar, você que, né, publicou uma obra sobre assédio, porque muitas vezes a gente analisa, né, cases e cases, né, de indenização por danos morais, às vezes as pessoas têm até medo de falar sobre esse assunto, dizem, não, na minha empresa não acontece isso, e a gente vê, eu quero falar o seguinte, não é que não tem ou tem, a discussão não é se tem ou não tem. Vamos falar de estatística, nós temos 8%, mais de 8% de afastamentos ao trabalho, pelo menos consta no guia do Ministério do Trabalho, um índice altíssimo de afastamentos por depressão, ansiedade, com nexo causal inclusive, comparado a esses 11 fatos geradores, mas eu quero aproveitar que você é uma sumidade na área de assédio e falar o seguinte, Regina, quando você tem que trabalhar com assédio moral, nos dá aí algumas dicas para essas empresas, para nós advogados. O tema assédio moral, como é que a gente consegue preventivamente numa empresa, já que o risco agora ele está ali, já foi explicitamente apresentado pelo Ministério do Trabalho, existe a culpa, como você falou, da responsabilidade objetiva. O que uma empresa, se você tivesse que agora dar um combo preventivo, o que uma empresa deve fazer com relação ao assédio moral? E também já incluindo assédio sexual. O que se pode fazer para que isso não seja uma surpresa numa ação judicial, ou uma surpresa até no PGR, que vai acusar ali um mapeamento de calor de assédio? Como é que você poderia desenvolver isso? Na realidade, o assédio, eu acho muito difícil o empregador alegar desconhecimento, porque o assédio assédio moral se configura por uma conduta repetitiva, uma conduta reiterada. Uhum. Então, como tu mesmo falou, se tem o compliance, e muitas empresas não têm, ok, mas então precisa ter um RH atento, né, líderes atentos, para isso, inclusive eu tenho alguns clientes que ainda não implantaram compliance, mas eu já dei treinamentos na questão de assédio, porque essa foi uma das queixas que estavam vários trabalhadores reclamando, saindo, né, sobretudo mulheres, né, quando é uma empresa predominantemente masculina e tem poucas mulheres, a gente sabe que nós vivemos num país ainda machista, de certa forma misógino, essa cultura está mudando, né, está flexibilizando, mas ainda isso reflete em alguns setores empresariais. Então, precisa ver essa identificação, porque não é um único ato, ele alegar desconhecimento de um único ato. Por isso, eu acho importante os canais de denúncia. E isso, antes do compliance, quando eu só falava sobre assédio, eu já mencionava sobre os canais de denúncia. Como ele é uma prática reiterada, o fato da pessoa estar denunciando, né, anonimamente o agressor, quem está recebendo essa denúncia sabe que aquilo está acontecendo, está repetindo, ele tem tempo de tomar uma providência. Então, além desses treinamentos, que eu acho importante para o próprio agressor ouvir, saber das sanções, porque muitas vezes, apesar do assédio, né, ter o vertical, o horizontal, a gente sabe que a maioria dos assédios ocorre por causa da hierarquia, por conta do abuso do poder. Então, para que essa pessoa saiba que ela não tem o poder pleno, muito Sim. embora a gente, né, atualmente com todo esse radicalismo, a gente veja muitas pessoas achando que tem o poder é absoluto, não existe poder absoluto. Concordo. Então, ela precisa ter noção das consequências, que ela pode ser demitida por justa causa, né, porque é uma falta grave, assim como a vítima, ela pode pedir a rescisão indireta, então aí ela sai recebendo as verbas rescisórias. Então, esses treinamentos, esse canal de comunicação, por isso que é importante a comunicação, volto lá no engajamento, na importância de ter breaks. Breaks não é só por setores, breaks que envolvam todos da empresa, toda uma hierarquia, como acontece na França, que aí o CEO vai conversar com o office boy e verificar quais são os problemas que ele está passando, porque às vezes os problemas que ele está passando particulares vão influenciar aqui na parte produtiva dele. Então, isso é muito importante, porque isso desperta a empatia, a compaixão, que parece que são sentimentos subjetivos, mas eles devem estar
totalmente ligados à área corporativa, que a área corporativa não é o mecanismo de mesas, computadores, tecnologia, são pessoas, né? Quem faz as empresas são pessoas, por isso que a gente fala do respeito ao capital humano. E esse engajamento, essa interação é muito importante para conversar. Às vezes alguém está passando por um momento pessoal uma escutativa, adequado, né? Um acolhimento. Escutativa, para poder acolher. Olha, então hoje, deixa o fulano fazer aquela função, né? A pessoa está passando por um problema pessoal, porque nós somos humanos. Com certeza. Então, absoluta. eu acho isso importantíssimo, além dos canais de denúncias, esses treinamentos e, na medida do possível, essa integração. Esse engajamento para que se desperte mais empatia e compaixão entre todos os envolvidos no mundo corporativo. Nossa, com essa tua explicação, a gente vai para o finalzinho aqui do podcast. Quero também complementar com a tua fala que ambientes em que há um espírito de prosperidade. Quando eu digo prosperidade, eu gosto muito, porque eu tinha te ouvido também na sua grande aula ali na nossa comissão, a felicidade no trabalho ela é possível, né? Então, dentro de uma cultura de conformidade legal, dentro de uma cultura de escuta ativa, o acolhimento e respeito uns aos outros. Então, eu sempre fui uma fã, né? Não só de estudar, lecionar e contribuir com a sociedade compartilhando conhecimento, mas eu já defendo no ambiente corporativo que a educação institucional de uma empresa, sobre diversos temas. Tudo bem, a NR01 trouxe alguns riscos, temos que dar treinamento de assédio moral? Temos que dar agora treinamento de assédio sexual, são educações. Sim. Mas existem outros temas que vai abrir margem para outras temáticas de outras áreas, não exclusivamente da área trabalhista, que vão promover aquele engajamento. E hoje, com certeza, e você falou muito bem, estar feliz no ambiente de trabalho, ela é e deve ser uma pauta de sustentabilidade, eu digo mesmo, da cultura de uma empresa, porque realmente, como você falou, a gente fica horas se dedicando, os trabalhadores horas se dedicando àquela organização. Então, nada melhor do que receber aquele abraço, eu digo, não só de uma conformidade legal, mas que uma empresa possa estar agora preparada com métodos ativos, e aí entra o compliance, para que possa reestruturar, já que o tema hoje é NR01, nós vamos trazer muitos temas aqui no podcast, Complicast, para que você advogada possa cada vez mais compreender a grande importância que são os programas de compliance trabalhista. Então, uma última frase, Regina, bem rápida, a gente está esgotando o nosso tempo. Se você tivesse que finalizar agora o podcast, depois só volta para mim para eu finalizar em termos assim de como OAB, né, em termos institucionais, mas já que você é minha convidada, você faz parte da comissão, se você tivesse que falar algo sobre a NR01, um grande resumo de tudo, ou uma frase, ou um parágrafo, o que você gostaria de compartilhar agora, que seria teu último minuto de fala? Ouvindo tu comentar agora, não sei se é uma fala, uma frase, mas eu diria que estimular a ideia do pertencimento a todos os envolvidos, a todos que estão ao seu redor, vai estimular a sua paz e o equilíbrio em todas as relações jurídicas, trabalhistas ou não. Sensacional. Eu acho que o pertencimento. Sensacional. Então, estamos agora na fase final. Vou me despedindo, eu, Alexandra Candemil, presidente da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina. Mais uma vez, eu quero agradecer a minha convidada, a doutora Regina Rufino, que também faz parte da Comissão de Conformidade Legal. Quero também agradecer a nossa OAB de Santa Catarina e também a CAASC por promover sempre um olhar cuidadoso as questões acadêmicas e as questões institucionais e, principalmente, proporcionando aos advogados e advogadas conhecimento jurídico. E com isso eu me despeço e até o próximo podcast.